Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre os deveres das partes e dos procuradores no novo Código, nem tão novo assim, de processo civil. Primeiro, para entender essa matéria, a gente precisa entender a quem se aplicam essas normas. Mas aí vocês olham e falam, Débora, você está ficando louca. Se são as normas que falam dos deveres das partes e dos procuradores, obviamente elas se aplicam ao autor e ao réu, que são partes, e aos advogados, que são os procuradores. Então, também se aplicam, sim, ao autor, ao réu e aos advogados, mas não só a eles. Se aplicam, por exemplo, aos defensores públicos, juízes, peritos, assistentes técnicos, testemunhas, Ministério Público e todos os que, de alguma forma, fizerem parte do processo. Então, o artigo 77, caput do CPC, fala que, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que, de alguma forma, participem do processo. 1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Ou seja, por mais que as partes no processo queiram se valer de tudo para ganhar, tem algumas coisas que elas não podem fazer, né? Elas não podem, por exemplo, mentir com o intuito de prejudicar a parte contrária. Elas têm que falar o que elas saibam conforme a verdade, agir de boa fé. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que destituídas de fundamento. A parte não pode, por exemplo, trazer um argumento ou trazer um pedido que é contra dispositivo expresso de lei que ela sabe que não vai ser deferido. Claro, mas isso não significa, por exemplo, que ela não possa trazer um argumento ou trazer algum pedido que vá contra a jurisprudência majoritária daquele tribunal. Aí já é um caso diferente. Pode até ser mais difícil dela ganhar, ela vai ter que provar qual a diferença do caso dela, que ela está trazendo para o caso que já foi apreciado pela jurisprudência, mas isso não significa que seja destituído de fundamento. Não produzir provas ou praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. São aqueles atos meramente protelatórios. Isso é usado como estratégia de vários advogados, ou para fazer o direito da outra parte prescrever, ou para conseguir mais um tempo para preparar a defesa, para conseguir alguma prova. Isso também não pode, né? Cumprir com exatidão as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não causar nenhum tipo de embaraço ao cumprimento dessas decisões. Também, se o judiciário decidiu, seja por sentença, decisão interlocutória, acórdão, o que quer que seja, a parte tem que cumprir, até para garantir o bom funcionamento do poder judiciário, da autoridade do judiciário. Declinar no primeiro momento também endereço, aquelas informações de identificação, para que a parte consiga ser encontrada. Ela não pode se esconder, não pode dificultar que ela seja citada ou que o advogado seja intimado, enfim, como uma forma de prejudicar os interesses da parte contrária, prejudicar o bom andamento do processo. E não praticar inovação ilegal no estado de bem ou de direito litigioso. Imagina que o João e a Maria estão brigando por causa de um carro. E aí um deles vai lá com uma ferramenta e risca, estraga o carro inteiro, ou põe fogo no carro. Isso faz com que o objeto do processo perca muito valor ou até deixe de existir. Imagina o transtorno que vai gerar para o processo como um todo. É importante a gente saber que o artigo 77 caput ele traz só alguns exemplos de condutas que são consideradas reprováveis no processo, que são deveres das partes e dos procuradores não realizar esse tipo de conduta. Mas o rol é só exemplificativo, não é taxativo. Existem outras, então, que estão previstas tanto ao longo do próprio CPC, quanto na Constituição, indiretamente, aqueles deveres, né, aqueles princípios do processo que têm que ser seguidos por todo mundo, e em legislação extravagante. Um exemplo óbvio, eu acho, aqui de legislação extravagante que traz alguns deveres do advogado é o Estatuto da OAB. E é importante entender também a diferença entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, porque esse artigo traz alguns incisos que falam de cada um.
processo, as partes sempre querem ganhar, e elas vão fazer de tudo para isso. Só que o direito não pode permitir que o processo vire esse vale-tudo que as partes querem. Então, as partes têm também alguns deveres de agir com boa-fé e com lealdade em relação ao polo oposto, à parte oposta no conflito. A litigância de má-fé, então, ela acontece exatamente quando esses deveres são violados, quando uma pessoa age com o intuito de prejudicar a outra, para conseguir algum benefício no processo. E o dano, então, ele é direto à parte contrária, não é nem tanto ao judiciário, ao Estado, mas ao autor ou ao réu mesmo do processo. Então, o dinheiro que for pago a título de multa, de sanção, ele vai ser revertido à parte que foi lesada. Aqui eu trouxe os incisos do 77 caput que tratam de litigância de má-fé. Então, inciso 1º, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2º, não formular pretensão ou apresentar defesa quando destituídas de fundamento. O inciso 3º, não produzir prova ou praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. E o inciso 5º, que é declarar o endereço e aquelas informações de identificação. Então, litigância de má-fé é inciso 1, 2, 3 e 5 do 77 caput. E o ato atentatório à dignidade da justiça, então? Ele vem de uma figura da common law, que chama contempt of court, ou seja, desacato à corte, e significa exatamente o desrespeito às decisões e à autoridade do Poder Judiciário. Porque, querendo ou não, se a gente parar para pensar, o Judiciário só existe, só funciona porque existe alguma forma de fazer com que aquelas decisões sejam cumpridas, sejam respeitadas. Porque se ninguém cumprisse e não acontecesse nada, ia ficar bem deslegitimado, né? Não ia servir para muita coisa. E aí, aqui, então, eu trouxe os incisos do 77 caput que falam do ato atentatório à dignidade da justiça. São inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraço à sua efetivação. E o inciso 6º, não praticar inovação ilegal em estado de fato, de bem ou de direito litigioso.